Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 16, verso 33, que diz: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Bom, queridos, essa é a segunda mensagem sobre esse verso e hoje eu queria explorar essa parte que muitos que se dizem cristãos fogem, né? E muitos que inclusive se dizem pastores, líderes, né? Quando Jesus diz, neste mundo vocês terão aflições. Queridos, isso aqui precisa ser algo que você guarde muito bem, porque muitas pessoas pregam dizendo, não, neste mundo você não terá aflições. Olha, não me interessa o nome dessa pessoa, se ela se acha pastor, bispo, apóstolo, vice-deus, seja lá o que a pessoa diz. É Deus que diz que nesse mundo nós teremos aflições. Não é que ele diz que talvez teremos aflições, ou alguns terão, outros não, ou pode ser que sim. Não, neste mundo nós teremos aflições. Então que isso fique bem claro, e não é só Jesus que diz isso, todas as escrituras falam isso o tempo todo. Pedro, por exemplo, diz na sua primeira carta, capítulo 5, resistis firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo inteiro. Ou seja, ele diz, olha, esses sofrimentos não são apenas nós que estamos passando, os demais irmãos passam no mundo todo. E ele diz, resistir firmes na fé. Porque o que se prega por aí é que, não, através da fé você não vai mais sofrer. Não, essa não é a função da fé. A função da fé é fazer você uma pessoa firme e fiel para resistir nos momentos de dificuldade. É claro que pela fé, e orando e clamando, Deus nos livra de boa parte dos sofrimentos que passaríamos, mas os que vierem, a gente resiste pela fé. O apóstolo Paulo chegou a dizer em Atos capítulo 14, nos é necessário, por muitas tribulações, entrar no reino de Deus. Ou seja, quem não estiver preparado para passar por muitas tribulações e manter-se fiel aos princípios e valores que a pessoa sabe que são bons, se a pessoa não estiver pronta para perseverar, que é um tema constante nas Escrituras, essa pessoa não entra no reino de Deus. É necessário passarmos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então já saiba disso. Esse é um desafio colocado diante de nós. Aguentarmos, enfrentarmos, suportarmos as dificuldades da vida e manter a nossa integridade, a nossa fidelidade ao que é bom e ao Evangelho. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 3, de antemão nós vos declaramos que havíamos de padecer tribulações como de fato sucedeu. Eles sabiam que ocorreria e ocorreu. E qual é a nossa reação? O apóstolo Paulo diz, nós nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. As tribulações acabam nos ajudando a crescer em maturidade espiritual, a fortalecer o nosso caráter, a nossa determinação. As tribulações existem e as tribulações não devem ser tratadas como o fim do mundo, nem como algo que acabou, hora de desistir. Não, é hora de perseverar. O apóstolo Pedro diz, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ou seja, se nem Deus foi poupado das mais diversas dores, quem somos nós para exigir de Deus que a gente não passe por dificuldade nenhuma? Não, Deus nos deu o exemplo que em meio às tribulações a gente não pode perder a alegria da vida, não pode se amargurar, não pode ficar reclamando e murmurando, não, aí adiante vamos em frente. Ele nos deixou o exemplo, vamos seguir o exemplo.
Agora, a teologia da prosperidade, que é algo que infestou muitas igrejas, diz não, que os problemas de tribulações que o Novo Testamento menciona são, na verdade, as perseguições. Né? Que se vivêssemos em um país com perseguição religiosa, aí nós teríamos que enfrentar essa tribulação. Mas como não estamos em um país de perseguições, então é só prosperidade. E aí cita o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo diz: eu fui apedrejado, levei 4 vezes uma série de chibatadas, etc. Ou seja, é o resultado da perseguição. Aí a fé tem que ser utilizada para resistir. Tudo bem, existem os casos de perseguição. Mas o apóstolo Paulo, por exemplo, já que eles citam esse trecho, o apóstolo Paulo diz nesse mesmo trecho que ele sofreu 3 naufrágios. Ou seja, o navio afundou 3 vezes. O que isso tem a ver com perseguição? Alguém bombardeou o navio deles? Não. Veio a pique por causa de uma tempestade. Então, nós passamos por tribulação. O Novo Testamento diz que o apóstolo Paulo tinha um problema de visão. Timóteo tinha um problema, uma doença no estômago. Agora você me diz, mas não há esperança? Claro que há. Na eternidade, em primeiro lugar, não teremos mais dor nem sofrimento algum. E no mais, a gente confia na misericórdia e na sabedoria de Deus. Se você confia nessa misericórdia e na sabedoria de Deus, de que algumas coisas a gente vai ter que passar, se você confia, você confia. Porque nada daqui que nós passamos é culpa de Deus. E Ele pode nos livrar de algumas coisas e outras não, porque estamos num mundo caído. Estamos num mundo de pecado. Então esse mundo não vai ser perfeito. Não adianta, não vai ser. O mundo perfeito Ele preparou para nós, está nos aguardando. E a gente precisa saber que os sofrimentos que vêm não é para você se sentir culpado, né? Porque com essa teologia, o que ela causa? A pessoa que está sofrendo, está com uma doença, está com um problema, com uma dificuldade financeira, ela se sente culpada. Acha que desagradou a Deus, que Deus não a ama, ou que Deus não existe. Porque veio um problema que disseram para ela que não haveria jamais. Se houve o problema, ou a pessoa está num grave pecado, aí ela se sente culpada, ou pensa que Deus não ama ela, ama todos os outros, ou então conclui que Deus não existe. Por causa desse tipo de teologia, que algumas pessoas realmente enlouquecem. Houve uma época, na década de 80 e 90, que quem se dizia verdadeiramente cristão não poderia ter doença, nem dor, nem sofrimento. Era proibido estar triste. Até teve um pastor que teve que combater isso, ele escreveu um livro, cujo título é O Privilégio de Dizer Está Doendo. Que as pessoas fingiam que não estavam doendo e tentavam porque diziam para ela que não. Quem verdadeiramente tem fé e ama a Deus jamais vai passar por dor alguma. E para argumentar essas coisas, as pessoas citam diversas passagens, as vitórias de Gideão, de Samuel, de Davi, etc. Daniel, que fechou a boca dos leões, etc. Tudo bem. Hebreus 11, por exemplo, faz uma lista grande de todas essas vitórias. Fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, etc. Hebreus 11 cita essas grandes façanhas, mas o texto continua e diz: uns foram torturados, outros experimentaram escárnios e açoites, cadeias e prisões, alguns foram apedrejados, outros cerrados ao meio, morreram ao fio da espada. E, tudo bem, aí, tá vendo? A perseguição. Sim, mas o texto continua. Alguns andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O que tem a ver com perseguição? Necessitados, aflitos e maltratados. E o que Deus diz? Deus diz: dos quais o mundo não era digno. Andavam errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. E eles receberam o bom testemunho da fé. Então é Deus que diz, queridos, que neste mundo nós teremos aflições. Deus disse isso, porque estamos num mundo caído, que não está mais na perfeição de Deus. Então não importa o quão dedicado e quanto você ama a Deus, você vai passar por alguns dissabores.
Porque as pessoas erram, você erra e o mundo está no erro. Então o que a gente tem que fazer é pedir misericórdia a Deus, confiar em Deus e o que vier, demonstrar a nossa fé e a nossa confiança do que o que a gente vive, os princípios e valores do Evangelho, que a gente crê é verdade, a gente não vai abandonar isso. Não importa o que vier. Porque dor e dificuldade vêm para todos. Os que têm Deus, os que não têm Deus. Agora, os que têm Deus têm essa esperança, têm uma promessa de vida eterna e sabem que Deus vai nos auxiliar a atravessar tudo isso. Queridos, que a gente vá em frente, que a gente confie em Jesus e a gente siga os passos dele, que mesmo sofrendo, manteve-se com a cabeça em pé, sem amargura, sem murmurar e continuando apegado a Deus e ao que é bom. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.